Olá, tudo bem? Vamos para o nosso devocional da semana? O nosso texto base vai ser Lucas 6, do versículo 46 até o 49, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre uma pessoa prudente e uma pessoa insensata, sobre como é importante você não conhecer a palavra de Deus só de ouvir, mas conhecer de colocar em prática. Esse é o resumo do nosso devocional. Vamos ler lá. Então, versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então, esse texto é Jesus que está falando, né? Está explicando sobre esses dois tipos de pessoas, né? Então, vamos começar com o primeiro versículo, 46. Ele nos ensina uma coisa muito importante. Não é todo mundo que chega diante de Deus que chega com a intenção correta, que chega com o coração puro, quebrantado, com o coração sedento de Deus, né? Senhor, Senhor. Como assim? Por que vocês me chamam de Senhor se vocês não me obedecem? Literalmente é isso que está falando. E esse versículo nos leva para João 13:13, que fala assim: vocês me chamam Mestre e Senhor. E com razão, porque eu sou. Isso Jesus está falando para os fariseus. Chamam ele de Mestre, chamam de Senhor, mas Jesus sabia o que estava no coração deles. Jesus não era o Mestre e Senhor no coração deles, mas mesmo eles não aceitando Jesus, Jesus era Mestre e Senhor. Malaquias 1:6 também fala assim: o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, então onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então, o primeiro entendimento que nós precisamos ter aqui é: quando eu me chego diante do Senhor, quando eu olho para Deus, quando eu penso quem Deus é na minha vida, eu tenho sido verdadeira? Eu creio de verdade? Ou eu tô seguindo uma modinha, uma onda, porque é top falar que eu sou gospel, né? Ou é top falar que eu creio em Deus. Ou você cresceu e isso meio que foi imposto para você, né? Essa é a fé da família e você tem que seguir isso. Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece, ele sabe exatamente porque nós estamos nos aproximando dele e se realmente a gente está sendo verdadeiro, né? Versículo 47 fala: eu mostrarei com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então, esse é o primeiro perfil de pessoa, uma pessoa que ouve, entende e coloca em prática. Lucas 8:21. Ele lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Isso é Jesus falando. As pessoas estavam falando para ele: sua mãe e seus irmãos estão te procurando. Ele estava no templo ensinando as pessoas e ele respondeu isso. Não, a minha mãe e meu pai... Desculpa, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Ou seja, se Jesus está falando sobre isso, é porque tem pessoas que ouvem, mas não praticam, né? Lucas 11:28, ele respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem. Então, a gente não consegue enganar Deus, a gente não consegue... a gente até pode ser ativo na igreja, a gente até pode ler a palavra, fazer devocional, está buscando, mas o nosso coração não está ali. Nós não estamos obedecendo, nós não estamos colocando em prática. E aqui, Deus está falando sobre a importância de você conhecer e praticar, viver esse evangelho, né? Tiago 1:22-25, é um texto que quando a primeira vez eu tive acesso a esse texto, mexeu muito com o meu coração. E eu espero que mexa com o seu coração também.
Tiago 1, 22 a 25 fala: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Olha que forte! É uma pessoa que se olha no espelho, quando ela sai, ela nem lembra o rosto dela, as feições, as características. Isso é uma pessoa que ouve e não pratica. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e perseverança na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então é um ensinamento muito profundo. A gente tem que tomar cuidado para que a gente não esteja sendo essa pessoa que se engana, que fala para si mesmo que eu tô vivendo o evangelho, eu amo Jesus, mas eu não obedeço, os meus frutos, as minhas ações não demonstram que eu sou filha da luz, não demonstra que eu tô entendendo a minha identidade como filha ou filho de Deus. Né? O versículo 48 de Lucas 6 fala: é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída. A rocha aqui é Jesus. Então, se a tua vida ela é embasada em Cristo, pode vir a dificuldade que vier, a tribulação que vier, e vai vir. E você vai permanecer inabalável. É isso que a palavra está falando. Então, a primeira coisa que a gente pode aprender é que nós não podemos enganar a Deus com as nossas palavras, porque Ele vê as nossas ações e atitudes. A nossa obediência, ela fala muito mais a Deus sobre nós do que as nossas palavras. Segunda coisa, eu não posso conhecer Deus somente de ouvir sobre Ele. Muita gente conhece Deus, conhece Jesus só de ouvir. Mas eu preciso viver com Ele agradando e obedecendo. Então, às vezes, a gente decide não praticar a palavra de Deus porque a gente entende que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, eu vou ter que abrir mão de algumas atitudes, eu vou ter que mudar hábitos, mudar algumas crenças, às vezes valores, e isso mexe com o nosso interior. E às vezes a gente não quer mudar, né? Mas não se engane então, sabe? Siga então o teu desejo. Mas não se engane, não pense que você está agradando a Deus se você não tem o desejo de praticar a palavra. E a palavra de Deus, ela molda o nosso caráter, ela nos confronta muitas vezes, ela nos constrange, ela nos leva a uma transformação. O Espírito Santo nos transforma através da palavra. O terceiro ponto que eu quero falar aqui é que a gente precisa ouvir e praticar por meio do conhecimento de Deus. E como que você vai pôr em prática se você não estuda, não conhece a palavra? Aí fica difícil. Então, o hábito e a disciplina de leitura da palavra e pedido de entendimento ao Espírito Santo nos ajuda a obedecer, nos ajuda a colocar em prática. O quarto ponto é: se Deus é o alicerce, as tribulações e as dificuldades não vão nos abalar. Então, se uma situação da tua vida que está difícil está te fazendo pensar em desistir de Cristo, desistir da fé, então você precisa repensar a tua fé. Às vezes você precisa ir mais, buscar mais do Senhor e falar: Deus, eu estou precisando que a minha fé seja aumentada, porque eu não estou entendendo, né? O versículo 49, o último, fala: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então veja, esse segundo tipo de pessoa, ela até constrói uma casa, ela tem uma vida, né? Mas a base dela não é profunda, né? Ela construiu sem alicerce. E muita gente vive dessa maneira. Então, quando vem as circunstâncias, quando vem as dificuldades, a pessoa, ela se desespera. Por isso que tem muita gente que não sabe lidar com frustrações, muita gente que não consegue lidar com as emoções, muitas pessoas que, primeira dificuldade que encontra na vida, acha que acabou. Ela está faltando Jesus, está faltando a esperança que é Cristo, está faltando aprofundamento no conhecimento e no colocar em prática sobre o que ele tem ouvido sobre Deus. Então, se as circunstâncias da vida abalam a sua fé, talvez você precisa reavaliar quem tem sido a base e o alicerce. Como saber se eu tenho praticado? Primeiro, olhe as suas atitudes. Elas refletem Jesus e a tua fé?
Se as suas atitudes refletem Jesus e a tua fé, continue. E você vai cada vez mais amadurecer, cada vez mais ser transformado, cada vez mais ter a fé fortalecido. E o mais importante, seja quebrantado e reconheça diante de Deus em que situação você está. Você precisa buscar mais, aprender mais, confessar talvez que você só tem ouvido e não tem praticado, então confesse. Tenha uma oportunidade de se aproximar de Deus e colocar em prática as verdades maravilhosas, libertadoras sobre o Evangelho, sobre Cristo. Deus abençoe e tenha uma ótima semana.